E agora a gente começa, então, o nosso mini curso sobre letramento antidiscriminatório, bem no horário. O meu relógio aqui também deu alerta das 9 horas, do dia 21 de setembro de 2024. Esse tema, pessoal, é um tema muito caro para mim, porque ele me responde diversas questões que eu tinha ao longo da minha vida, desde a pré-adolescência, e acaba me trazendo umas outras questões também. As questões que esse tema me responde são referentes a como ou se as pessoas conseguem ter uma reflexão sobre a própria realidade, entender como as pessoas se relacionam, como que as pessoas, não só nessa parte de relação, elas interagem, mas também na parte de entendimento mesmo, né? Então, eu chego com os estudos mais no campo da psicologia, a compreender algumas questões mais estruturais, né, dessas relações e da organização social que nós temos, mas também eu começo a ir por um caminho de entender como que nós conseguimos formar a nossa capacidade cognitiva. A nossa capacidade cognitiva se refere a essa capacidade que nós temos de conhecer o mundo. E essa capacidade de conhecer o mundo, entender o mundo, e que mundo que é esse, né? Exatamente a partir de qual perspectiva, vai ter muita relação, primeiro, com a própria estrutura neurobiopsicológica da pessoa, que daí a gente não tem mão para trabalhar sobre isso no direito, né? Aí a gente vai para o campo da neuropsicologia, que é um pouco criticada em alguns setores, a gente vai para o campo da sociologia, da psicologia social, mas, né, o que eu preciso colocar para vocês é que essa parte da capacidade cognitiva das pessoas se refere muito a essa questão individual do sujeito, mas também se refere ao acesso que a pessoa tenha a determinado conhecimento. Então, vejam, o letramento, né, antidiscriminatório, esse tema da nossa unidade aqui, do nosso minicurso, se refere a algo, a um tema bastante interdisciplinar, tá? Então, a gente acaba transitando por um campo da filosofia contemporânea, a gente vai falar um pouco sobre questões da pedagogia, que letramento é uma categoria do campo da pedagogia, a gente vai falar um pouco sobre psicologia, tem algumas categorias aqui da psicologia, antropologia e a nossa linha condutora, que é o direito que vai nos dar o que é a definição da discriminação, tá? Então, eu faço essa introdução aqui para vocês perceberem que esse é um tema, pessoal, que possivelmente na graduação do direito vocês vão ver de uma forma muito rasa, muito mencionada, né? Um tema mencionado, mas vocês não vão conseguir, dentro de uma graduação formal do direito, porque foge do conteúdo da formação, entender as camadas que a gente vai entender aqui, tá? Então, dito isso, eu vou mencionar para vocês também, durante o nosso minicurso, a marcação desses limites, dizendo, olha, pessoal, isso aqui se refere ao campo da psicologia, isso aqui da pedagogia, agora a gente vai mais para o campo do direito, para vocês se localizarem também, né, nessa compreensão de como a gente pode alcançar nossa capacidade cognitiva suficiente sobre o letramento antidiscriminatório, tá? Então, conforme também foi anunciado, a gente está no dia de hoje, a gente tem 3 objetivos aqui para vocês, tá? O primeiro é aprender o que significa letramento, a gente vai passar de uma ideia geral sobre letramento, e entender o que significa. A gente parte do campo da pedagogia, desculpa, e vai chegar aí na psicologia, porque a gente vai falar um pouco sobre linguagem também, que é algo que a gente já mencionou no outro minicurso. A gente vai falar sobre alguns caminhos para entender a diversidade humana, também puxando um pouco da primeira aula que a gente teve, e depois a gente vai localizar
a base legislativa antidiscriminatória, que é extremamente importante para nós do direito, e a gente vai daí partir dessa área jurídica, tá? Então, a gente começa falando sobre letramento. Pessoal, do letramento, como eu mencionei, como fiz a introdução, a gente vai partir do campo da pedagogia, tá? Para entender a questão de alfabetização. E ter um caminho para a compreensão do letramento e da alfabetização, trilhar esse caminho, na verdade, a partir da alfabetização, para mim faz muito sentido, tá? Então, se vocês eventualmente tiverem alguma dúvida, né, depois da exposição, a gente conversa lá no momento da nossa interação, quando a gente finalizar a exposição. Então, é um conceito, como coloquei, como está exposto para vocês, que é articulado com a alfabetização, letramento, e a gente vai trabalhar aqui também com essas mudanças de sentidos de determinadas palavras. Então, inicialmente, por exemplo, em 1940, a gente vai trabalhar com a ideia da alfabetização como a possibilidade da pessoa assinar o próprio nome. Então, a pessoa alfabetizada era aquela que conseguia assinar o próprio nome e só, tá? Uma década depois, a gente vai ter a compreensão de que a alfabetização, ela se refere à capacidade de ler e escrever um bilhete simples. E, atualmente, a gente já tem aí um aperfeiçoamento, uma complexidade maior do que vai se entender enquanto alfabetização, que se refere ao conhecimento, não só assinar o próprio nome, não só ler e escrever um bilhete simples, mas também ter o conhecimento e entender as práticas sociais, conseguir estar em sociedade, tá? E o letramento vai estar associado a isso, porque, como o nome sugere, é um aprendizado acerca da letragem, acerca das letras, e daí a gente vai falar também a capacidade de refletir e de compreender e de utilizar a própria linguagem, tá? E daí o letramento, a gente vai ir para um sentido um pouco mais profundo, vinculando essa ideia de linguagem, entendendo como a capacidade de construir sentido, de entender os sentidos de textos escritos, usando a experiência e conhecimento prévios, tá? Não só textos escritos, mas a gente vai trabalhar aqui também com a ideia de se comunicar de todas as formas que a gente tem o letramento para isso, tá? Então, o letramento, ele vai se iniciar ele pode se iniciar por vários caminhos, digamos assim, mas o que a gente tem como mais formal é a partir da alfabetização, aí num trabalho da educação formal, mas isso é associado com as relações que a pessoa tenha na sua família ou na sua comunidade, tá? Mas é na alfabetização pela via do ensino formal que a pessoa vai aprender os significados e os signos da linguagem e suas possibilidades de uso, de uma maneira mais expressa, de uma maneira mais descrita. A gente aprende sobre isso de uma maneira tácita na nossa família e na nossa comunidade, tá? O letramento também vai vai possibilitar a capacidade de expressão, que se refere à habilidade de se comunicar efetivamente através da escrita, daí eu estou falando não só através da escrita, mas também através das relações sociais. A gente tem a camada de compreensão, que é compreender textos e compreender também as relações sociais, de interpretar textos e também conseguir interpretar o que significam as relações sociais, e, por último, conseguir participar, ter um engajamento ativo na sociedade por meio da linguagem, tá? Então, o letramento como um todo vai considerar todas essas camadas que a gente vai colocar aqui, daí mais para o campo da psicologia, como camadas de consciência, tá?
Essas são camadas que nós não adquirimos de uma forma instintiva, né? Talvez alfabetização, expressão, compreensão, mas quando a gente vai para uma parte de compreensão mais profunda, de interpretação e atuação ativa na sociedade, a gente tem uma camada de consciência que é forjada pela autorreflexão do indivíduo. Tá? Então, quando a gente vai para um caminho mais profundo do que a gente pode entender de letramento, a gente vai localizar aí a intenção da pessoa de se propor a entender mais sobre o que está acontecendo, de conseguir trabalhar com diversos significados e possibilidades, e ainda conseguir participar ativamente da sociedade. Tá? Esse é um caminho bastante difícil, esse é um caminho que não é fácil, psicologicamente falando, porque quando tu vai para uma análise crítica de contextos sociais, por exemplo, você vai perceber que é um cenário bastante instável. Até a parte da expressão, da compreensão, você tem uma estabilidade das relações e você tem uma proposta ensinada, né, de uma maneira tácita pelas outras pessoas, de que a sociedade é isso, ela é estática, é isso, não pode mudar, ela não vai mudar. Mas quando você vai para o campo da interpretação e da participação, você consegue entender que o mundo é instável, né? Você acaba assumindo esse lugar de instabilidade do mundo, por conta das nossas relações sociais e de todas as alterações hipercomplexas que nós estamos vivendo. Então, hoje a gente está num cenário bastante fértil para a gente pensar nessa instabilidade do mundo. E quando a gente vai para a participação, aí é um pulo de coragem, é um pulo de ok, diante de todo esse caos, de toda essa complexidade, de todas essas relações e instituições instáveis, eu quero participar e de uma maneira, né, que a gente está puxando aqui para a nossa participação, para o nosso mini curso, de uma maneira antidiscriminatória, tá? Então, nesse processo, né, a gente vai ter o letramento a partir da infância, a gente vai ter um desenvolvimento contínuo, principalmente por conta do que nós aprendemos enquanto estatutos da educação formal, né, como que a gente aprende a história, como a gente aprende o que é o português adequado, que vai ter uma discussão grande aí com a linguagem neutra, o que a gente aprende sobre, no direito, aquilo que é importante de ser aprendido, né, do que é importante ser compreendido dentro de uma graduação em direito. A gente tem o processo também de não só aprender teoricamente, mas também de colocar na prática, e quando a gente coloca na prática determinados aprendizados, a gente começa a questionar algumas coisas, e entender que a história foi escrita por vencedores, por exemplo, a gente começa a buscar, ok, mas onde estão as outras pessoas nesses espaços? Onde estão as outras pessoas que estão dispostas a reescrever determinadas narrativas? Daí a gente começa a falar sobre essas outras grandes narrativas que vão suplantar aquilo, ou tentar suplantar aquilo que foi escrito, né, por outras pessoas. Enfim, a gente começa a ver como é que é essa dinâmica de poder que existe na sociedade. E o letramento é um aprendizado que se desenvolve ao longo da vida. Hoje, eu já tenho alguns anos e algumas referências acadêmicas do que eu estudo acerca disso, mas, gente, não para. Não para. A todo momento você vai conectar novas informações para que você consiga ampliar, se quiser, a sua capacidade cognitiva. O que infelizmente, algumas vezes acontece é que algumas pessoas que alcançam, por exemplo, academicamente um grau máximo de doutorado, acabam entendendo que, ok, conheci o mundo, conheci o universo, sei das verdades da vida, da realidade, e acaba se fechando,
né, enclausurado em determinadas formas de conhecimento e modos de fazer e de se relacionar, que acaba não conseguindo se relacionar com outras pessoas que pensem diferente, ou até mesmo com outras gerações, né, que tenham aí novas ideias ou novas formas de pensar e de fazer, novas formas relacionadas a esse know-how, né? A gente vai perceber muito isso de pessoas que buscam uma segurança da sua própria cognição, né? De entender, ok, esse foi o caminho certo, estou aqui, eu estou seguro nisso, e qualquer informação nova dentro desse sistema cognitivo pode dar um bug, então eu vou ficar nisso daqui. E tá tudo bem, né? A gente não vai julgar, né? Não tem um julgamento sobre isso, mas para continuar processos de letramento, né? Se for essa a vontade da pessoa, precisa ter um pouquinho de abertura nesse sentido para se comunicar com o novo, né? E daí vem a nossa formação falar de inovação social. Passada essa ideia do processo, pessoal, eu vou passar para a parte dos tipos de alguns de letramentos que a gente tem organizados, identificados atualmente, tá? O primeiro letramento é o letramento educacional. É o letramento, digamos, tradicional, em que a gente vai ter o desenvolvimento das habilidades de escrita, leitura e articulação de ideias a partir do ensino básico, do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior, né? É extremamente importante, porque a gente aprende, né, nessa comunicação a entender como que o mundo está estruturado, e aí vinculando ao que a gente falou na aula passada e o que a gente vai mencionar aqui também, que a gente tem esse letramento educacional, ele não é universal, ele se propõe como universal para atender todo mundo, mas ele é bastante excludente, inclusive nessa parte da comunicação, porque é uma comunicação escrita, mas muito oralizada, e como a gente mencionou também, não inclui muitas vezes, ou é deficitária muitas vezes, na oferta de letramento da linguagem em Libras, por exemplo, né? Então, a gente vai ver que há, desde esse início, camadas de exclusão, né? Quem que pode participar desse processo ou não, tá? A gente consegue perceber que o letramento, ele vai ter uma parte de exclusão bastante forte quando a gente fala de letramento digital, que é um outro tipo de letramento, tá? Enquanto o letramento educacional é mais formal, né? A gente está aí falando de um campo educacional formal, fornecido pelo Estado ou por empresas privadas. No campo do letramento digital, ele vai surgir de uma forma muito mais relativamente orgânica, por assim dizer, porque o letramento digital não é fornecido de uma forma ostensiva para toda a sociedade, e ele surge ali de uma forma mais massiva na década de 90, e vai ser colocado como se natural fosse, como se fosse um pressuposto da sociedade entender as técnicas e a comunicação do letramento digital. Então, o que a gente está falando quando a gente se refere ao letramento digital? A gente está falando sobre acesso a tecnologias digitais, principalmente as mediadas pela internet, nos tempos de hoje, tá? Então, a gente está falando sobre dispositivos móveis, a gente está falando sobre possibilidade de acesso a um computador, à internet, e também a possibilidade de entender o que é a inteligência artificial e poder utilizá-la. É entender, poder utilizá-la e ainda poder treiná-la, tá? Então, a gente ainda tem uma camada específica aqui do que a gente pode entender do letramento digital relacionado à inteligência artificial. E aqui a gente vai ver uma intersecção
já dando um gancho sobre interseccionalidade, que a gente vai falar em um dos nossos mini cursos, a gente vai ter uma intersecção de condição socioeconômica, de poder ter dispositivos móveis com acesso à internet. Então, a gente tem duas questões aí que se referem a dinheiros, tá? Ou computador, né? E a gente também tem a questão de compreender ou entender todo esse mecanismo, né, através do qual a gente está se comunicando. Então, a gente tem uma questão socioeconômica e a gente tem uma questão de letramento digital propriamente dita, que é colocada como natural no mundo, e isso é muito cruel para determinadas pessoas, e daí, pelo que a gente percebe, muito mais para as pessoas que não tiveram acesso a isso desde a infância, que acabam naturalizando essas práticas, e pessoas que atualmente estão mais que se enquadram, que se qualificam como pessoas idosas, tá? Então a gente pode pensar, obviamente, em outras intersecções, mas essas são as intersecções que eu quero destacar aqui para nós. Quando a gente fala em letramento digital, para aprender a linguagem, para compreender os signos, para conseguir se comunicar por meio do letramento digital, para conseguir mexer em qualquer coisa do letramento que se refira à internet, a esses dispositivos móveis, a computadores, você precisa ter acesso a isso, né? A gente está falando, então, acesso a um bem de consumo que não é barato, né? Então, a gente começa a partir daí, a gente já tem uma nivelação de exclusão que se refere à questão socioeconômica, tá? E também à questão da internet. O que é muito cruel nessas situações é pressupor que as pessoas vão ter acesso a esses instrumentos, a esses bens de consumo, que é uma pressuposição no próprio mundo capitalista, e uma pressuposição de que necessariamente as pessoas vão compreender o que não é fácil desses dispositivos e desses aplicativos. Aqui na minha comunidade, a gente tem algumas pessoas idosas que tentam fazer, por exemplo, algumas ações bancárias no caixa do banco, mas necessariamente precisam, conforme o caixa do banco fala, mexer, né, fazer uma autorização pelo aplicativo do celular. Algumas dessas pessoas nem celular têm. Daí, se tem celular, precisa habilitar esse celular, né? Primeiro baixar o programa, fazer todo o cadastro, habilitar esse celular e para o determinado uso de autorização e fazer a determinada autorização. Então, a gente tem pessoas, né, que são pessoas de confiança que acabam servindo, né, de auxiliares para essas pessoas idosas, porque o mundo está configurado desse jeito, né? Alguns colegas falam também a questão de acesso a informações sobre aposentadoria, por exemplo. Então, o INSS acaba ficando presencialmente, por exemplo, muito mais dificultoso de acesso, e pelo telefone nem se fala, né? Há uma demora gigantesca de perda de tempo e acaba sendo mais facilitado, entre aspas, por conta da via digital. Mas a gente vê o quanto nessa questão também é excludente. Alguns dos meus alunos, por exemplo, das minhas alunas, né, não vêm com computador ou com celular para a sala de aula, preferem um caderno, por exemplo. Então, tem vezes em que, quando eu vou fazer uso de algo relacionado ao letramento digital, eu prefiro, ao invés de falar de modo abstrato, levar minhas turmas para o laboratório de informática para que a gente consiga ali trabalhar com acessibilidade para todo mundo. E mesmo ali, a gente vê que algumas pessoas têm um desconhecimento sobre a parte de navegação como um todo, de programas ou da internet. E isso é algo que é muito complicado, porque para tu conseguir mexer
nesses dispositivos, nesses programas, tem que ser muito autodidata nisso. Por isso que se fala que muitas vezes alguns aplicativos são intuitivos, né? Intuitivamente, tu não precisa parar para pensar, tá, onde é que está aqui o botão que vai... Não, ele já te orienta como utilizar, mas nem toda a internet, nem todos os aplicativos são dessa forma. Por isso, a intuitividade acaba sendo uma característica muito importante para esse letramento digital, né? Uma característica muito valorizada quando a gente vai quando a gente vai selecionar ou qualificar determinados aplicativos. Mas para ter o aplicativo precisa ter o dispositivo, né? Então a gente vai pensar essas camadas também aqui. O outro tipo de letramento, a partir principalmente de um letramento educacional, mas o letramento educacional não é imprescindível para uma pessoa ter um letramento crítico. Então, esse terceiro letramento se refere à possibilidade, na verdade, a capacidade da pessoa entender a realidade na sua complexidade, por assim dizer, em que ela vai conseguir analisar não só só um sentido da vida, só um sentido do mundo, ela não vai ser turrona, como algumas pessoas qualificam, como aquelas pessoas que não conseguem pensar em perspectivas diferentes, pelo contrário, ela vai conseguir ponderar de uma forma mais facilitada essas múltiplas perspectivas, ela vai conseguir questionar o que está acontecendo para entender melhor as relações, para entender melhor uma estrutura de um próprio texto ou de como um texto está organizado, por exemplo. Ela vai conseguir refletir sobre a própria ação, sobre o próprio pensamento, inclusive, se colocar em dúvida. Esse é um passo bastante importante para a criticidade. E ela vai conseguir também começar a se engajar, então, ter uma participação em debates ou mudanças sociais, tá? O letramento crítico também é algo, é um vetor bastante importante para a formação em direito, tá? Se vocês olharem um projeto pedagógico da maioria dos cursos, até porque isso é uma diretriz do MEC, a nossa projeção de formação de acadêmicos, de acadêmicas, é que sejam pessoas que tenham um pensamento crítico, tá? Então, em direito, necessariamente, as pessoas que se formam têm que apresentar o pensamento crítico, que é conseguir fazer essa análise de discurso, vem das mais diversas perspectivas, conseguir questionar o que está posto, conseguir refletir sobre o que está fazendo e conseguir também participar ativamente das relações sociais. Então, esse letramento crítico é um letramento que é extremamente necessário para quem está na graduação em Direito, tá? E é extremamente importante para a gente conseguir chegar ao letramento antidiscriminatório. Então, o letramento antidiscriminatório, ele vai ter como pressuposto o letramento crítico, tá? Porque você precisa conseguir ter uma noção de como as relações são estabelecidas, de processos históricos, de processos sociais, de condição socioeconômica. Então, necessariamente precisa olhar para a realidade, para a vida, não ficar num plano abstrato de filosofia moderna, de ética moderna, lá pensando, né, de um imperativo universal que a gente vai questionar aqui, mas você necessariamente, para o letramento antidiscriminatório, precisa se colocar na realidade e olhar para a realidade, tá? Mas não olhar de uma forma reativa, de olhar e criticar tudo, de olhar e colocar questionamento irreflexivo em tudo. Não é olhar, ok, estou olhando, estou refletindo, estou entendendo o movimento e estou pensando estrategicamente a partir do entendimento do que é discriminação
me posicionar. Então, a gente precisa, né, do letramento, a gente vai ter necessariamente uma compreensão, um entendimento profundo sobre linguagem e o contexto social, por isso, na sequência, a gente vai falar sobre linguagem. A gente vai ter a identificação de estruturas discriminatórias na linguagem e na sociedade, tá? Então, é necessário ter essa compreensão. A gente precisa pensar em como agir, então, implementação de práticas inclusivas e não discriminatórias, e de transformar, de pensar como que a gente pode promover mudanças sistêmicas para uma sociedade mais equitativa. Eu gosto bastante, né, desse plano de ação do letramento discriminatório, porque ele me orienta nas minhas atividades. A partir do momento em que eu tenho uma compreensão de quem eu sou, né, qual é o meu lugar político enquanto professora, eu tenho compreensão da minha história também, de como eu vou ser lida pelas outras pessoas, de como eu vou ser entendida pelas outras pessoas, como que elas vão me alocar dentro da organização social e até do imaginário delas. A partir dessa multiplicidade de questões, eu consigo pensar no poder que eu tenho, né, que todas nós temos poder, consigo pensar no poder que eu tenho, no sentido de possibilidade do que eu posso fazer, e a partir disso pensar em mudanças. Um resultado, né, um produto dessa reflexão da minha atuação é essa formação acadêmica, né? A gente começa a perceber, principalmente pelas redes sociais, que há discursos bastante rasos do que se refere a determinadas expressões, por exemplo, sobre feminismo, sobre gênero, sobre neurodiversidade, o que é antidiscriminação, e acaba sendo falado de uma forma muito superficial. E acaba sendo falado como um discurso e adotado como um discurso, mas que, na verdade, não modifica a realidade das pessoas e não modifica estruturas de instituições e tal. Então, quando a gente se pretende, quando eu me coloco, né, como professora de vocês aqui todo sábado, para falar sobre essas questões que se referem à inovação social no direito, eu estou me colocando nesse lugar de levar também um letramento para vocês, dessa compreensão, para que vocês possam refletir sobre o contexto de vocês, ter uma autorreflexão também sobre o comportamento de vocês, para que vocês pensem, ok, o que eu posso fazer a partir daqui? Então, eu sempre estou numa posição bastante provocativa, de uma maneira positiva, na verdade. Essa posição provocativa é, ok, estamos aqui, o que a gente faz com isso? Será que a gente pode fazer alguma coisa agora ou a gente espera, a gente pensa, a gente aprende um pouco mais para tomar uma atitude, né? Então, esse caminho faz muito sentido para mim. Para chegar nesse caminho, a gente precisa falar sobre linguagem, que é algo sobre o qual a gente já conversou um pouco na aula passada, mas que aqui a gente precisa retomar, tá? E aqui eu vou dar um alerta para vocês. Essa questão da linguagem vai trazer dois campos simbólicos bastante diferentes, tá? E a gente vai ter essa noção de separação, principalmente no contraste do que a gente entende enquanto linguagem no direito e do que a gente entende enquanto linguagem em outras áreas das ciências sociais e humanas. Tá? Então, primeiro eu vou passar o que a gente tem enquanto linguagem no direito. A linguagem no direito, pessoal, que é uma base epistemológica moderna, né, da Idade Moderna, lá do racionalismo, é uma linguagem bastante estável, mas também ela é ficta, tá? Ela se caracteriza como uma ficção que precisa ser adotada na prática do direito tradicional para que o direito funcione, tá? Porque se você parte do pressuposto, no campo do direito, de que tudo está em mudança, fica muito difícil você prescrever comportamentos para as pessoas.
Então, necessariamente, você tem que, no campo do direito, entender que o mundo está minimamente estável, né? Você aceita que ele está em mudança, né? Mas uma mudança um pouco mais lenta para permitir aí a inovação legislativa. Mas, como pressuposto geral, a gente tem uma linguagem ficta e uma linguagem estável no direito. E a gente tem algumas consequências de como pensar o direito, a linguagem no direito dessa forma. Primeiro ponto, bastante importante, primeira característica, a linguagem ela é colocada como mera representação do mundo. E isso significa que os significados de cada palavra são como se estivessem encerrados, eles já estivessem finalizados e que não cabe discussão em torno disso. Eu coloquei, então, ali ao final do slide, duas expressões que eu já ouvi, né, em vários lugares, a gente pode pensar em várias outras expressões também, que são proferidas por pessoas do campo do direito para justificar a não discussão sobre significados de determinadas expressões, como, por exemplo, todo mundo sabe o que é mulher. Essa expressão, ela foi falada pelo Leme Streck quando ele se posicionou de uma forma contrária à união estável homoafetiva. E isso lá, a gente está falando de mais de 10 anos, tá? Naquele momento, não sei agora como é que está a reflexão dele, espero que ele tenha melhorado, mas naquela época ele falou o seguinte: nós temos que entender que essa discussão da união estável homoafetiva é do campo legislativo, não cabe ao judiciário falar sobre isso, e, além do mais, o texto constitucional fala em união estável entre homem e mulher, e todo mundo sabe o que é mulher, e todo mundo sabe o que é homem. A gente poderia aqui trabalhar diversos níveis, muitos significados do que isso pode representar, tá? Mas aqui eu trago como um exemplo de como essa linguagem não se pretende como discutível no campo do direito, tá? E aí a gente tem, veja, uma coisa aparentemente simples, mas ela carrega um conteúdo simbólico gigantesco de como que a gente vai reconhecer as pessoas dentro da sociedade e como a gente vai reconhecer direitos para as pessoas dentro da sociedade também, tá? Então, a partir de uma ideia aparentemente simples, a gente tem vários desdobramentos. Então, essa ideia de que o mundo já está finalizado, os significados estão postos, não cabe discussão, e um mundo finalizado a partir de uma obra divina, porque daí a gente vai ter pessoas que vão defender o campo religioso dentro do direito, e a gente vai ter outros que vão querer dar um verniz mais científico e trazer o campo biológico, que também não é estável, por conta de várias investigações científicas que se colocam há muito tempo, tá? Então, essa linguagem estável e ficta, né, e eu estou trazendo aqui, estou batendo no direito, mas o que é importante para a gente entender essa diferença, essa linguagem estável e ficta no direito, por exemplo, vai ser trabalhado como essa vida que tem uma programação que é imutável, né? Então, a gente, quando tem uma noção ampla de quais são os direitos das pessoas, quais são as possibilidades de vida das pessoas dentro do direito, o que está prescrito pelo direito, você vê uma programação ali, um script, né, bem estampado, que se pretende universal, que a gente vai falar, mas não é, e que, caso ocorra algo fora daquele script, não é reconhecido pelo direito, ou né, acaba sendo objeto de violência pela própria sociedade ou pelo próprio Estado, tá? Então, ter essa compreensão, né, da linguagem também é bastante importante. A outra expressão é todas as pessoas são iguais, né? Que é uma conclusão ou uma paráfrase equivocada do que o próprio direito coloca. O direito coloca que todas as pessoas devem ser consideradas iguais perante a lei, pelo princípio da igualdade,
Só que aí tem uma decorrência de princípio da equidade e depois de princípios antidiscriminatórios, que a gente vai falar mais além, que colocam que, né, as pessoas não são iguais, né? A gente tem que olhar exatamente para essas diferenças e aceitar essa diversidade humana para que a gente perceba, na realidade, no campo da vida, quais são as diferenças dessas pessoas, o que o direito protege, o que o direito desprotege, o que o direito ainda violenta, tá? Então, né, é um pouco mais complicado do que é colocado de uma forma superficial nas mídias. E aí, a gente vai fazer o contraste com a proposta de panorama de linguagem que eu trago para vocês aqui, que é a linguagem possível, né, a linguagem que realmente acontece no nosso meio, que é uma linguagem política, né, também alocada nas relações políticas. As relações políticas não têm a ver com partido político, né, quem trabalha comigo, quem já teve aula comigo, sabe que eu canso de falar que meu âmbito, né, quando eu falo em política, eu falo no âmbito de relações de poder, e as relações de poder, por sua vez, se referem àquilo que é possível fazer nas relações. E eu sempre trago o exemplo do seguinte: dependendo de qual lugar você está na estrutura social, seja em razão da sua raça, do seu gênero, a sua condição socioeconômica, a sua condição corporal de funcionalidade, você pode estar em determinados espaços. E eu estou falando aí de realmente estar, não de direito, eu estou falando de realmente estar, ou você não pode estar, tá? E isso olhando para a realidade. Um exemplo simples também, que se refere a algo bastante pesado, digamos assim, que é o que a gente também já comentou na nossa primeira aula, que se refere a intérpretes de Libras em audiências ou na delegacia, à disposição para que pessoas que precisam se comunicar por Libras consigam fazer essa comunicação, mas não conseguem. Então, muitas pessoas, sabendo que nesses espaços elas não vão conseguir se comunicar por conta de uma lacuna e de uma exclusão da própria instituição, não acessam esses espaços. E aí a gente está falando de barreiras comunicacionais. Mas a gente pode falar também de barreira arquitetônica, né? A gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, infelizmente, isso não é segredo para ninguém. A gente tem diversos prédios que são altamente capacitistas, porque tem diversas barreiras arquitetônicas que pessoas cadeirantes não conseguem acessar, tá? Então, quando a gente fala em relações de poder, eu estou falando dessas possibilidades que são percebidas na vida, que se referem ao que a pessoa pode fazer, e aí a gente pode questionar se isso se refere a um direito dela ou não, ao que ela não pode fazer também no campo da vida por conta de estruturas discriminatórias, tá? Então, essa linguagem política tem a ver com isso também, tá? Então, a gente vai reconhecer a partir dessa linguagem política que o mundo é estruturado pela linguagem, né? A gente se organiza, principalmente numa linguagem, numa cultura ocidental. A linguagem é um elemento que vai organizar, então, o mundo a partir de seus significados e também a produção de efeitos. Esses significados, mesmo que a galera faça de conta que eles não podem ser questionados nas relações, eles são disputados constantemente, né? Então, ali, a exemplo do que eu mencionei anteriormente, se, né, tem um advogado ou um professor falando que todo mundo sabe o que é mulher, e daí tem outras pessoas discutindo com essa pessoa, né, com esse advogado, e dizendo, não, espera, não, todo mundo, não é isso, né, o que cada pessoa imagina sobre o que é mulher vai depender do letramento que ela vai ter, da capacidade cognitiva dela. Então, isso não é pressuposto, né, ele parte de um pressuposto biológico, essencialista, extremamente discriminatório, que pode ser muito diferente das outras pessoas. Então, esses significados, eles são disputados também, para verificar o que é possível ser feito. E
se refere também a uma luta pela visibilidade de vidas que são ocultadas pelo sistema hegemônico, que é uma outra palavra aqui, uma outra expressão, na verdade, que a gente vai trazer para compreender a diversidade da vida, tá? Eu coloquei para vocês no Drive, aqui apareceu só Psicologia, Teoria e Pesquisa, que é um link, na verdade, do material que se refere a um texto da professora Conceição Nogueira. Ela é professora de Psicologia Social em Porto, salvo engano, Portugal, e ela trabalha bem essa questão da linguagem, e é um texto bastante didático, que dá para entender, ela fala sobre análise de discurso, e é um texto que dá para entender essas concepções diversas da linguagem, tá? Então, fazendo o contraste, pessoal, a gente vai ter essas duas visualizações. No campo aqui da esquerda, a gente vai ter essa visualização da linguagem mais estática, né? Que vai promover mais segurança, mas vai promover também uma ideia de que a gente tem que seguir um script da vida e que, fugindo desses limites, desse script, coisas ruins podem acontecer, como violências, tá? E a gente vai ter em cotejo a isso uma linguagem que é a linguagem política, é a linguagem que ocorre no campo prático, que ocorre no campo da vida, em que a gente vai ter diversos significados sendo disputados e diversos questionamentos feitos em cima disso, tá? E o significado que vai ganhar, digamos assim, e que vai reinar em determinadas situações, vão ser os significados que vão estar vinculados às pessoas que têm mais poder nas relações de poder. As pessoas que conseguem, que podem, por conta de uma estrutura que as favorece, fazer mais, impor a sua visão de mundo, tá? E a partir disso, então, a gente vai começar a falar sobre o sistema hegemônico. O sistema hegemônico, ele vai ser construído a partir desse campo, dessa linguagem política, e essa linguagem política, a partir dos seus signos, vão trazer diversos símbolos que são construídos historicamente como referências ou como modelos, tá? A gente vai ter, então, esses significados vinculados aos nossos corpos, né? Então, aqui, como, por exemplo, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher neurodivergente, eu sou uma mulher com uma condição socioeconômica que teve uma ascensão social em razão do estudo, então eu vou ter uma alocação de uma condição política específica que vai me colocar nessa estrutura de mundo. As pessoas, a partir do meu corpo e dessa minha caminhada e dessa minha condição, vão ter diversas expectativas sobre mim. E essas expectativas, elas muitas vezes, elas vão estar associadas com a ideia de uma ideia universal do que uma mulher deve ser, ou do que uma professora deve ser, ou do que uma professora no direito deve ser, né? Ou como que uma professora no direito deve se comportar, ou deve se relacionar, ou por onde ela deve transitar. Já digo para vocês que, né, fiz pesquisa sobre isso no campo do direito, e o lugar que é colocado por conta das relações de poder para as professoras de direito é um lugar muito pequeno, é um lugar muito reduzido, é um lugar muito diferente do lugar que eu estou, e é um local que é muitas vezes condicionado à existência e ao local de um professor, homem, né, que a autorize, a legitime a ter trabalhos, enfim, né, como se a professora mulher só tivesse alguma possibilidade de visibilidade a partir do caminho ou por estar de um lado de um professor homem, tá? Então, é bastante complicado, né, esse lugar simbólico específico que eu estou falando para vocês, e vocês podem refletir do lugar de vocês também, né, qual é essa ideia do universal e das expectativas que colocam sobre vocês. E a gente tem, a partir dessa construção dessa ideia universal, ou desse modelo que é colocado e que a gente deve seguir, uma produção de hierarquização, tá? A gente tem essa produção de hierarquização de grupos, né, que vão ser considerados hierarquicamente superiores, como os modelos, como as referências, como os universais, que vão ter amplo acesso a direitos e que
não vão passar pela discriminação que a gente vai comentar, vão passar por perrengues da vida, porque a vida é feita de perrengues, vão ter dificuldades na vida, mas não são dificuldades que vão se caracterizar como violências ou discriminação, tá? E a gente vai ter, nessa referência necessária da relação, os grupos que são hierarquicamente inferiores, que não vão ter acessos ou vão ter acessos limitados a direitos e vão ter em determinadas camadas ou em todas a privação da dignidade da pessoa humana, tá? Então, aí a gente vai falar sobre o sistema hegemônico e desse sistema hegemônico a gente já vai caminhando para a camada de discriminação, que é a nossa última parte, tá? Então, desse sistema hegemônico, o que, que a gente vai ter? Esses símbolos construídos historicamente como modelos e referências que nos dão, né, essa ideia de universal, do sujeito universal ou de modelo universal. E aí, pessoal, aqui eu vou trazer para vocês algumas intersecções para a gente pensar nessa pretensa universalidade que se refere à raça, etnia, gênero, funcionalidade corporal e condição socioeconômica. O que é importante falar aqui para vocês? Talvez para algumas pessoas isso seja um tanto quanto óbvio, né? Mas não é. Para outras, né? É importante a gente daí tentar localizar onde que vocês estão para a gente conseguir desconstruir, né, essa ideia de universal. Mas o importante para trazer para vocês é que necessariamente a gente precisa ter noção de processos históricos de hierarquização de corpos, tá? A gente não vai trabalhar lá no abstrato do que poderia ser e tal, a gente vai ter que olhar um pouco para a realidade, a gente vai para o campo daí da antropologia, a gente vai pensar um pouco, né, na história, a gente vai trazer o direito também para entender processos históricos que hierarquizam os corpos, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês do direito, para a gente ter, pelo direito, uma visão de como a sociedade entendia as pessoas localizadas nesses lugares. Primeiro, olhando para as ausências, ou olhando para as pessoas que não eram reconhecidas pelo direito. A gente vai ter, quando a gente fala de funcionalidade corporal, por exemplo, e aí a gente está falando de neurodivergência, a gente está falando de deficiências, a gente está falando de uma série de questões relacionadas a como o corpo funciona. A gente vai ter como referência universal a ideia de que um corpo deve funcionar de uma forma útil para algo, né? A gente vai. Não quero criticar o sistema capitalista, mas necessariamente a gente vai ter essa crítica de ser útil, né? De produzir algo. Só que essa produção de algo necessariamente tem que ser para algo que é capitalizável, né? E a gente consegue ver muito bem isso dentro do cenário atual. Quando a gente fala daí corpos com deficiências que não vão ou não que não vão apresentar essa utilidade ou essa funcionalidade ideal para esse sistema, a gente vai entender e vai vislumbrar corpos que vão ser excluídos de diversos direitos, tá? Então, como por exemplo, mencionei para vocês sobre o direito à educação. Se uma pessoa cadeirante não consegue adentrar um determinado prédio educacional, né, o simbólico que realmente está sendo falado ali vai ser um simbólico que ele vai ser um simbólico que está dizendo o seguinte: aqui não cabem, não são comportados esses corpos, tá? E a Rosa fez uma pergunta maravilhosa, tá? Que é a questão, deixa eu abrir aqui o chat, se os idosos entram na funcionalidade corporal. Eles vão entrar na funcionalidade corporal, sim, na medida em que for verificada que a idade da vida pode, de alguma forma, reduzir a mobilidade da pessoa ou reduzir a capacidade cognitiva, né? E é algo sobre o qual, Rosa, infelizmente, é um assunto sobre o qual a gente não vê discussão, a gente só vê exclusão.
Isso é muito triste, porque a gente está no momento em que toda a nossa sociedade está envelhecendo. A gente tem mais pessoas velhas, né, chegando na idade para ser considerada, enquadrada como pessoas idosas, do que pessoas na infância, na adolescência, na juventude. Então, nós somos um país que está envelhecendo, então a gente vai precisar enfrentar essa discussão também. Eu vou falar mais adiante, Rosa, porque essa questão de funcionalidade corporal não é só como nós funcionamos, mas é também como nós aparentamos. Daí tem essa questão da estética, de você não poder parecer, né, ou de uma certa forma sofrer discriminação por você aparentar ou ter determinada idade, tá? E que daí a gente entra também na camada da discriminação, tá? Então, essa é uma pergunta bastante pertinente. Então, essa questão da funcionalidade corporal, a gente vai ter essa complexidade também com essas diversas camadas, diversas pessoas, né, se enquadrando nesse campo. Com relação, especialmente, às pessoas com deficiências, a gente vai ter, no Brasil, somente em 2015, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. A gente vai ter, em 2018, o decreto, que daí eu vou mencionar para vocês, que vai aprovar a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que é de 2007. Tá? Para algumas pessoas pode parecer, nossa, faz tempo, mas pensando, né, no mundo do direito, é muito recente, tá? E essa convenção, ela vai trazer uma inovação. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai mudar uma perspectiva, um paradigma de como as pessoas com deficiências devem ser vistas. Até essa convenção, existia um modelo que é um modelo biomédico ainda, né, um modelo entendido por grande parte da medicina, e também em alguns campos da psicologia, que é entender que a pessoa com deficiência, ela deve ser curada, né, como se fosse uma falha, como se fosse uma lacuna, como se fosse uma pessoa, né, inferior às outras que não têm deficiência. Nesse sentido, esse modelo biomédico é extremamente discriminatório. E essa convenção, ela vem a substituir esse modelo discriminatório, trazendo um modelo social. E daí a gente precisa ter esse letramento crítico e entender que a nossa organização política, a nossa organização arquitetônica, a nossa organização relacional, ela está toda estruturada de uma forma que é discriminatória, em que a gente, de um modo ou de outro, a gente exclui as pessoas, tá? E aí que vem a importância do letramento antidiscriminatório. Nesse sentido, é necessário entender que se uma pessoa cadeirante, né, vou utilizar esse exemplo que está acompanhando a gente, se uma pessoa cadeirante não entra, né, num prédio para exercer o seu direito à educação, não é porque essa pessoa tem alguma questão pessoal, alguma condição que a impeça, é que a estrutura é excludente e que a estrutura deveria apresentar para ela as condições de acesso, para que ela pudesse escolher se quer ou não quer exercer o seu direito à educação. Então, a gente sai do modelo de entender que a deficiência é uma questão individual, para entender que a deficiência é uma questão de interação social e de estrutura de como a organização política está colocada, tá? Mas isso é muito recente, então a gente vai encontrar, infelizmente, ainda pessoas, a gente até mencionou sobre isso na aula passada, a gente vai encontrar pessoas que vão ter essa visão de exclusão das pessoas com deficiência, porque é uma condição pessoal delas e eu não vou fazer nada, não tenho que fazer nada sobre isso, a estrutura não tem que mudar, a gente vai ver posicionamento de gestores, infelizmente, sobre isso também, tá? E gestores que têm, né, o poder de decisão para mudar as instituições. Bom, a gente vai ver, então, né, trouxe um exemplo de processo histórico de hierarquização com relação à funcionalidade corporal. Quando a gente vai falar em raça e etnia,
a gente vai perceber, e daí olhando, né, para quem estava ausente, tanto de reconhecimento de capacidade civil quanto de reconhecimento de capacidade jurídica como um todo, a gente vai olhar para as pessoas das comunidades indígenas, a gente vai olhar para as pessoas negras e ver que o direito, como é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente vai ver que o direito legitimou processos de exclusão de pessoas negras e de pessoas de etnias indígenas. Exemplos disso são normativas, são legislações que vão determinar que pessoas negras não tenham acesso, isso era expresso, não tenham acesso à educação, ou que não poderiam ser proprietárias de terras, né, não poderiam ter propriedades. Se lhes fosse dada alguma propriedade, seria confiscado pelo Estado, tá? Isso no campo, né, quando a gente olha para essa questão das pessoas negras, principalmente nesse processo pós-escravização. E quando a gente olha para as comunidades de etnias indígenas, a gente vai ver, somente com a Constituição de 88, a gente vai ter uma mudança de entendimento, de modelo, de status jurídico. Até então, inclusive, o sistema vigente anterior, principalmente colocado pelo Código Civil de 1916, colocava que as pessoas das comunidades de etnias indígenas eram pessoas absolutamente incapazes e eram tuteladas pelo Estado/FUNAI, tá? Isso vai mudar na Constituição de 88, somente na Constituição de 88. E existem interesses políticos de colocar, né, de reconhecer essas pessoas, infelizmente, de uma forma pejorativa, como incapazes, que é a possibilidade de outras pessoas terem acesso às propriedades em que essas comunidades viviam, tá? E aí a gente vai ter uma disputa grande relacionada à demarcação das terras indígenas, tá? Então, esses processos históricos de hierarquização, até aqui que eu estou mencionando para vocês, vão ser muito semelhantes também às pessoas relacionadas às questões de gênero, e aqui eu vou tratar especialmente a identidade de gênero associada à questão da mulher, que a mulher também, ela era considerada relativamente incapaz, ela deveria ser representada por algum homem, né, seja o pai, seja o marido, enfim. Existiam aí normativas que diziam que a mulher não poderia trabalhar sem autorização do marido. Com a Constituição, as mulheres passam a poder ter propriedade, e isso para mim é um absurdo gigantesco, que é amplamente, na minha perspectiva, surreal imaginar a condição de submissão a qual a mulher era colocada antes. Só que a gente percebe que isso foi uma mudança legislativa nesse campo abstrato normativo, mas que ainda tem consequências na realidade, né? Então a gente está disputando significados de onde que a mulher pode estar, ou de onde a pessoa negra pode estar, de onde uma pessoa com deficiência pode estar. E a gente também tem a discussão da condição socioeconômica. Da condição socioeconômica, aí a gente não vai ter necessariamente uma imposição de regras, mas a gente vai ter essa exclusão e esse nivelamento excludente por conta do próprio cenário capitalista, né? De o que uma pessoa de baixa renda pode sonhar, onde que ela pode estar, onde que ela pode imaginar estar na sua profissão. Tá? Então, a gente vai ter uma série de questionamentos a partir desses exemplos, né, desses icebergs que eu comentei com vocês, né, que se referem a eventos específicos de processos históricos, mas que acontecem porque existem um reforço social gigantesco. Tá? E a gente vai ter, a partir disso, também um olhar nessa relação de, ok, se a pessoa negra não podia estar na escola ou ter uma educação formal, quem que poderia? Se a mulher não poderia trabalhar ou não poderia ter propriedade, quem que tinha propriedade? Quem que poderia trabalhar? Tá? A gente vai fazer esses questionamentos de
Ok, existe limitação para algumas pessoas, mas qual é o grupo que está sendo favorecido nesse sistema, tá? E aí eu trouxe uma imagem bastante simbólica para vocês, eu acho que vocês já devem ter visto em alguns lugares, de como... Essa é uma imagem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acabou viralizando aí por um tempo, que se refere, né, à imagem, né? Acho que é importante a gente captar essa ideia de quais corpos, quais são as cores, a etnia, qual é o gênero, deixa eu ver, tem uma, duas mulheres ali, né, que vão ter lugar, que vão ter possibilidades num tribunal, digamos assim, porque são essas pessoas que vão decidir, né, sobre processos em muitas últimas instâncias, tá? Então, eu trouxe essa imagem, né, não para a gente trabalhar ela em si, mas a gente conseguir entender que quando a gente limita o acesso por diversos processos históricos intergeracionais das pessoas para em determinados direitos ou em determinados lugares, a gente vai ver que outras pessoas estão acessando esses lugares. E essas outras pessoas são pessoas que vão produzir um imaginário que vai ser esse universal, tá? E aí a gente vai falar, como eu já tinha mencionado antes, do sistema hegemônico. O sistema hegemônico, pessoal, vai se referir aqui para nós a esse conjunto de símbolos, tá? Que vão se referir a uma referência, que vão ser relativos a uma referência que, se a gente não questiona, a gente segue, tá? Se a gente não questiona, a gente coloca como meta da nossa vida. Então, aquelas imagens ali foi o Canva que me ofereceu, eu coloquei ali hegemonia, apareceu a ideia de imperialismo norte-americano e as outras bandeirinhas ali, também vinculada à questão do dólar, né, da economia, e apareceu um homem pisando numa televisão, também, né, dando essa ideia de hegemonia, um homem branco, né, pisando na televisão, dando essa ideia de hegemonia. Então, a hegemonia, ela acaba surgindo de uma ideia do Antônio Gramsci, que vai trabalhar a perspectiva de grupos dominantes exercendo poder sobre outros grupos, tá? E esse fenômeno, ele vai se estender para além das questões de classe, como era que era pensado por Gramsci, mas também vai chegar nessas ideias de etnia, raça, gênero, sexualidades que a gente está conversando aqui. E a hegemonia ela vai operar através de diversos sistemas, né, que vão promover essa hierarquia social e a discriminação, influenciando profundamente a forma com a qual as pessoas se percebem e interagem socialmente. Aí a gente vai falar sobre 3 sistemas. A gente vai falar sobre o sistema sexo-gênero, a gente vai falar sobre o sistema da branquitude e a gente vai falar sobre o sistema da funcionalidade corporal. O sistema sexo-gênero, pessoal, foi pensado por uma feminista lésbica chamada Gayle Rubin. A Gayle Rubin vai trazer essa ideia de como nós somos organizadas também, dentro desse cenário político, de economia dos corpos, né? Em que vai dizer onde que a mulher deve estar e onde que o homem deve estar. E isso é reconhecido numa lógica cisnormativa, em que pessoas trans não vão estar na centralidade dessas relações, vão estar na marginalidade, porque não se enquadram nisso que é prescrito pela hegemonia. E a gente vai ter uma ideia também de complementariedade de corpos, né? Então, a gente vai ouvir muitos contos de fadas relacionando aí a mulher complementa o homem, porque o homem tem tais características que são complementares às mulheres e eles formam um todo só, né? E a Gayle Rubin, inclusive junto com uma outra feminista lésbica, que é a Monique Wittig, vai trabalhar a ideia. A Wittig, por exemplo, vai trabalhar a ideia de que a lésbica não seria uma mulher, porque a mulher seria simbolicamente na linguagem, né, essa pessoa que seria complementar ao homem, produzida politicamente.
E a lésbica não teria essa ideia de complementariedade, né? A lésbica teria outras motivações que não uma complementariedade ou a ideia de maternidade compulsória, de heterossexualidade compulsória, né? Então, a gente vai ter algumas autoras bastante interessantes que vão questionar, né, esse sistema hegemônico, especificamente do sexo-gênero, que vai trabalhar a divisão binária e que vai promover a marginalização, conforme eu já falei para vocês. Esse sistema hegemônico, que a gente chama de sexo-gênero, ele vai, então, né, como um sistema hegemônico, ter influência sobre todos os corpos, né? E vai tratar a questão de sexo, gênero e desejo ou orientação sexual a partir dos seus valores como se universal fosse, tá? Então, a gente vai ter o sexo pensado a partir de uma lógica binária, feminino e masculino, excluindo a ideia de pessoas intersexo, tá? A ideia de gênero também entre homem e mulher, né? Também uma concepção binária, excluindo outras possibilidades relativas a identidades de gênero, né? Aí a gente vai ter a cisnormatividade muito forte e a heteronormatividade vinculada à orientação sexual. Então, necessariamente, uma mulher tem que ser heterossexual. Tá? É isso que o sistema hegemônico simbolicamente coloca. Então, esses são valores que vão se organizar nesse sistema e que vão organizar a nossa vida. Tá? O direito é organizado dessa forma. O direito não reconhece pessoas intersexo, o direito agora, paulatinamente, nos últimos 15 anos, reconhece a união das pessoas homoafetivas, a existência de identidades de gênero, e a gente vai ter, né, quando a gente falar, inclusive, de o que é gênero, a gente vai falar sobre o decreto que eu já mencionei aqui, que é 8.727, que se refere ao reconhecimento legal, né, da identidade de gênero. Mas isso é algo que a gente tem de 15 anos para cá, tá? O que a gente ainda tem com predominância, tanto no entendimento simbólico do direito em si, quanto nas relações sociais, é isso daqui, tá? E ninguém escapa de olhar para esse sistema, de ser influenciado por ele, e muitas vezes se sentir ocupada, exatamente porque, pô, não estou ajustada nessa expectativa, tá? Porque existe toda uma estrutura que se coloca como única e universal, tá? E o efeito perverso disso é a gente perceber violências contra pessoas que não se enquadrem nesse sistema. Esse sistema se refere a valores e práticas que são válidos, mas existem muitos outros valores e práticas que também devem ser validados, tá? E aí a gente vai falar da existência das pessoas intersexo, a gente vai falar da existência, né, do nosso lugar enquanto pessoas cisgêneras, mas também da existência de pessoas trans e pessoas não binárias, e a gente vai falar também da questão do desejo, que para além dos heterossexuais e as heterossexuais, existem outras possibilidades de orientação sexual, tá? Esse é um quadrinho que eu gosto bastante de trazer quando eu ministro capacitações sobre letramento antidiscriminatório, porque as pessoas conseguem visualizar que existem muitas outras práticas e muitas outras existências além daquela que eu coloquei no quadro anterior, e conseguem visualizar que muitas pessoas falam, tem muita letra, comunidade, LGBTQIAP+, e tal, mas cada letra se refere a uma identidade, cada letra se refere a uma existência, a uma convivência, e deve ser respeitado, né? Porque vai surgir mais uma letra, que surja, né? Que surja, tá tudo bem, né? Essas letras, elas estão se relacionando com a lógica cis heterossexual, por exemplo, e dizendo, aqui existem outras há outras existências que tornam a heterossexualidade e a cisgeneridade não universais, tá? Então, é esse questionamento da universalidade. A gente vai ter também a branquitude
como um código discriminatório do sistema hegemônico. E eu sempre falo o seguinte, que a branquitude, ela não se refere aos nossos corpos brancos diretamente, né? Quando a gente questiona a branquitude, a gente não está questionando a pessoa branca. A gente está questionando um sistema de valores que prefere pessoas brancas e deixa de lado pessoas não brancas, que deixa de lado pessoas de etnias indígenas, deixa de lado pessoas que se identifiquem com a etnia amarela, que se identifiquem enquanto pessoas negras, tá? Então, a gente está falando de um sistema de valores, não é nada pessoalizado, tá? Os critérios da branquitude, então, dessas preferências, é muito relacionado a fenótipos e a feições características associadas à branquitude, como cabelo liso, como né, a pele branca, como nariz afinalado. E sobre isso, a gente tem no design uma pesquisa de tese, que é da doutoranda Larissa Buonanno, que ela é inclusive professora da UEPA, que é a Universidade Estadual do Pará, em que ela está estudando exatamente os filtros do Instagram como códigos, como filtros com códigos discriminatórios, em que, independentemente de qual é a pessoa que vai usar aquele filtro vai embranquecer a pele, vai afinar o nariz, vai, enfim, dar contornos brancos, né, dessa lógica da branquitude para a pessoa. Então, a gente está trabalhando, ela tem feito um trabalho muito bom sobre isso. Tá? O impacto da branquitude é impedir exatamente o acesso de pessoas negras a determinados bens da vida e dar esse acesso diferenciado a recursos materiais e também simbólicos, né, que vai se referir à questão de estética, à questão de práticas culturais, de práticas religiosas. A gente tem, historicamente, e de uma forma muito infeliz, a marginalização das religiões de matriz africana. Então, é nesse sentido que a branquitude vai operar, tá? E a gente tem uma variação, né? A branquitude e essa hierarquia racial, ela vai ser condicionada ao contexto social da pessoa. O tratamento entre pessoas, o tratamento relacionado, né, esses códigos discriminatórios aqui no Sul é diferente se a gente for para o Nordeste ou para o Norte. Não que não exista, mas é que vão ter práticas racistas, discriminatórias diferentes, tá? Aí, nesse sentido, a gente vai ter a branquitude como um sistema que vai se colocar como universal, que vai organizar as nossas relações, que vai organizar as instituições, que vai organizar paradigmas médicos, paradigmas psicológicos, né? Esses dias eu estava conversando com algumas amigas que a gente estava falando sobre pesquisas de trauma no campo da psicologia. Existem algumas pesquisas muito interessantes relacionadas a traumas relacionados a processos racistas, né, de como pessoas que sofrem racismo têm traumas e como esses, obviamente, né, e como esses traumas podem, de alguma forma, poder ser colocados no direito como indenizações por danos morais, sabe? Achei bastante interessante, é algo que a gente vai olhar com mais cuidado. Mas a branquitude como um sistema de valores que vai organizar toda a nossa vida, tá? Então, de um lado, vão ter pessoas que vão ter direito a ter direitos, né? Que vão ser o exemplo da humanidade, vai ser o projeto de humanidade da modernidade que vem aí com a Revolução Francesa, vem com a consolidação do Estado, com a organização também do capitalismo nesse Estado, vai organizar um direito todo legitimado para uma lógica branca, né, para uma lógica ocidental branca. Vai ter acesso a terras, vai ter acesso à educação, vai ter acesso à propriedade, e de um outro lado, a gente vai ter pessoas que vão ser desumanizadas, pessoas que vão ser consideradas incapazes juridicamente e pessoas que vão ter ampla negação de acesso a direitos. Tá?
Nesse sentido, né, isso se vincula àqueles processos históricos necessários que a gente mencionou, que não ficam lá no passado, eles se atualizam nos tempos de hoje. E nos tempos de hoje a gente consegue daí enxergar a desigualdade social por conta, né, desse sistema de valores racistas. E aí, pessoal, a gente vai para a última parte do sistema hegemônico e de pensar modelos discriminatórios de funcionalidade estética do corpo. Então, como eu comentei ali na pergunta feita pela Rosa, de como o corpo recebe diversos significados e símbolos que devem alcançar aí uma utilidade e uma produtividade. Mas é útil para o quê? Né? A gente sempre vai pensar útil para o quê? Ou produtivo para o quê? A mulher cis, ela geralmente, né, dentro dessa perspectiva, ela vai ser colocada num lugar de exigência que ela vai ter que usar seu corpo da forma mais extenuante possível. Então, por exemplo, a útero é dada a ideia de que ele vai gerar vida. Então, tu tem que utilizar esse útero para gerar vida. Então, necessariamente, você tem que se tornar mãe, né? Vem aquela ideia de maternidade compulsória. Ao mesmo tempo, o seu corpo, ele deve ter uma determinada aparência que sirva ao sistema, né? E é uma aparência que não é aparência de uma pessoa sábia, de uma pessoa bem-sucedida no sentido de trabalho, é muito mais voltado numa lógica estética de sexualização, de como que a mulher deve aparentar ter uma estética atrativa para o outro, do que de ela escolher a sua própria estética, de entender processos do seu corpo e se mostrar bem-sucedida como ela decidir que queira estar, tá? Então, é muito mais uma imposição de ela estar num lugar estético, funcional e útil, do que permitir que ela escolha o seu próprio caminho e tenha a sua satisfação e seu sucesso naquilo que ela escolher como sua destinação. Tá? É sempre em função de algo. E a função, né, acaba tendo a função de recuperar o símbolo do ideal de corpo, né? A essa imposição muito brusca e muito violenta. A partir da pandemia para cá, eu comecei a receber diversos encaminhamentos de patrocinados ali, né, nesse letramento digital, sobre porque você tem que entrar num corpo X, porque o seu rosto deve ser dessa forma, porque seu corpo deve dar o máximo possível, né, numa lógica de desempenho, né, da tecnologia, que exaure qualquer corpo, né, que não respeita limites, que vai colocar um padrão que muitas vezes é surreal para todas as pessoas, tá? Nesse sentido, a gente vai falar de corpo padrão, a gente também trabalha com a ideia de corpo canônico ou de corpo funcional, né, em que vai ser estabelecido muito por aquela ideia de modelo biomédico, o corpo que é normal e o corpo que é anormal, ou a função que é normal ou a função que é anormal, que é altamente discriminatório também, tá? E essa ideia, né, vai juntar aí o capacitismo e também o etarismo como um sistema de valores, de como que as pessoas devem estar, né, ou se apresentar, e o que a gente pode promover, né, como uma pauta antidiscriminatória é aceitar a diversidade corporal e também a diversidade funcional. Diversidade funcional, gente, é uma expressão que vem a substituir a ideia de deficiências, tá? Mas vamos colocar nos seus campos de conhecimento. O pessoa com deficiência é um termo técnico-jurídico, é o termo adequado, juridicamente falando, que se você utilizar no seu trabalho, nos seus estudos, esse termo, pessoas com deficiência, PCD, não vai ter problema, porque é um termo adequado.
Mas existe um movimento social que vai falar sobre diversidade funcional. Por quê? Porque vai entender que o termo deficiência carrega em si um significado que é pejorativo, tá? E muitas pessoas, por conta disso, é um movimento social que vai surgir ali em 2006, vai buscar trocar essa ideia de pessoa com deficiência por diversidade funcional que vai caracterizar todas as pessoas, que não vai promover essa hierarquização que a gente está lutando aqui contra, tá? Então, eu gosto bastante do termo diversidade funcional, porque vai abarcar pessoas com deficiência, vai marcar pessoas neurodivergentes que não têm deficiências, pessoas que neurodivergentes que têm deficiências, enfim, vai abarcar todas as pessoas, porque ninguém funciona da mesma forma, tá? E dito isso, a gente vai para a parte final, né, que são as definições de discriminação, que são definições relacionadas às localizações jurídicas. Da primeira localização jurídica que eu trago para vocês, eu não vou trazer todas, mas eu vou trazer as mais datadas, por assim dizer, e a gente vai perceber que a definição de discriminação é a mesma, né? Só muda realmente em razão dessa diversidade da categoria que a gente está trabalhando. A gente tem a primeira convenção, que é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que ela é de 1965 e adotada no Brasil em 1969, tá? E vai trazer a seguinte definição de discriminação. Daí a discriminação racial. Vai significar toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo dos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública, ou seja, em todos os campos, tá? Então, a discriminação vai ser qualquer ato que faça uma distinção, exclusão ou restrição em razão, né, dessa questão racial ou de origem ou étnica, que impeça que a pessoa acesse os seus direitos e as suas liberdades fundamentais. Então, em qualquer campo da vida política, tá? Então, isso é discriminação. A discriminação, nessa convenção... Ah, tá, aqui eu não coloquei para vocês. Mas essa convenção, pessoal, que vai ser adotada pelo Brasil em 69, ela também já vai trazer a questão das ações afirmativas, tá? As ações afirmativas, elas vão se referir a um tratamento desigual para essas pessoas que não são do sistema hegemônico, visando a romper com essa hierarquização produzida pelo sistema hegemônico, tá? Então, as ações afirmativas, como as cotas, tanto por raça, etnia, quanto por condição socioeconômica, já foram colocadas já são reconhecidas nessa convenção, tá? A gente vai ter também, aqui só a título de exemplo, outras ações afirmativas, como lugares preferenciais no banco, lugares preferenciais em transporte, lugares preferenciais em supermercado, por exemplo, que daí vão se referir a essas funcionalidades corporais, né? Que tem a questão tanto da idade, como a Rosa comentou, quanto em razão das deficiências, tá? Então, é importante que vocês saibam, né, que a gente está rodeado dessas ações afirmativas que buscam impulsionar é uma tentativa de buscar equilibrar a discriminação social que vários grupos sofrem socialmente, tá? A outra definição, que é copia e cola, basicamente, da anterior, se refere à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é de 79, que diz o seguinte, que discriminação contra a mulher vai significar toda distinção, exclusão ou restrição, né, conforme o que a gente comentou antes, baseada no sexo. Aqui eu quero lembrar vocês que nessa época não se falava
tinha ainda alguns estudos, mas não se falava em gênero. Então, aqui, quando a gente fala sexo, a gente também vai entender gênero. E que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, isso eu já vou comentar, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, cultural, social, civil ou em qualquer outro campo, ou seja, em tudo. Aqui está muito expressa a questão do independentemente do seu estado civil, porque lembra que eu comentei com vocês que a mulher ela era considerada relativamente incapaz e precisava de uma representação de um homem. Isso não só no Brasil, mas em diversos outros países, tá? Então aqui vai ter independentemente, né? A gente vai ter o reconhecimento da autonomia da mulher, da capacidade jurídica da mulher e o reconhecimento de que a discriminação vai ser qualquer atitude, qualquer ato que vá distinguir, excluir ou restringir, por conta do seu gênero, o exercício de algum direito, tá? E aí a gente vai para a nossa última definição, que é também aqui relacionada a uma convenção, né? Essa convenção que eu mencionei para vocês, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, que é de 2007, muito recente, considerando os outros marcos legislativos importantes, que entra aqui no Brasil em 2008, pelo Decreto Legislativo 186, que vai dizer o seguinte: discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou em qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável, tá? E daí eu já trouxe aqui o conceito de adaptação razoável, que significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, tá? Então, eu trouxe para vocês essas definições que têm desdobramentos, daí no campo, isso, né, se refere a convenções internacionais que têm desdobramentos dentro do nosso território, são convenções que foram adotadas pelo Brasil e que vão, né, buscar implementar medidas para que, principalmente a gente vai pensar de ordem, né, das ações afirmativas, medidas que de alguma forma combatam essa hierarquização do sistema hegemônico, tá? Então, gente, aqui a gente já ultrapassou um pouquinho, né, o combinado da aula passada, para a gente ir para os nossos comentários e para a nossa interação, mas só para a gente finalizar, então, a questão do letramento antidiscriminatório, ela vai necessariamente passar pelo entendimento do que é um letramento, daí a gente vai pensar na linguagem, que já é um mundo, é um boom mental reflexivo que a gente precisa ter. A gente vai necessariamente olhar para a realidade e entender que essa realidade ela é resultado de diversos processos históricos e políticos, e que hoje a gente está num mundo que não está acabado, é um mundo que pode ser construído, e que, diante desse conhecimento, né, e não só desse conhecimento, mas também da nossa formação profissional, o que a gente pode fazer? Né? Aí a gente tem o letramento antidiscriminatório. Pensar agora, e o que eu posso fazer com esse conhecimento? Talvez não seja agora, mas a gente guarda essa semente para um outro momento em que a gente tenha condições de possibilidade ao nosso redor, mais pessoas, em que a gente possa fazer alguma coisa. Tá bom, gente? A aula é esta. Eu vou finalizar aqui a nossa gravação para a gente partir para os nossos comentários e para as nossas dúvidas.